Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A doença é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Para falar sobre o assunto, convidamos Tarcísio Schirmbeck, que é oftalmologista. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação com a gente, doutor. Boa tarde. Gostaria de começar perguntando para o senhor o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que acomete o nervo óptico, basicamente. O nervo óptico é a estrutura do olho que transmite as informações para o cérebro das pessoas. E essa doença é uma doença que se instala lentamente. Ela é conhecida como uma doença silenciosa. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, é uma doença perigosa no sentido de que ela não apresenta sintomas, ou seja, as pessoas não sentem a visão doer, não sentem a visão diminuir, não sentem nenhum desconforto ocular. Quando elas percebem que tem a doença, já tem uma diminuição muito acentuada da visão. Então, a gente recomenda esse cuidado no tratamento do glaucoma e na prevenção do glaucoma. Quem é que pode desenvolver a doença? Quais são os fatores de risco? Os fatores de riscos mais observados são uma pressão intraocular aumentada, e essa pressão intraocular só é identificada no consultório médico, com uma consulta com oftalmologista, pessoas que têm antecedentes familiares de glaucoma, outras pessoas na família que tenham glaucoma, pessoas que têm uma estrutura do olho que se chama córnea um pouco mais fina. Existe uma certa dúvida se pessoas que têm a miopia elevada e pessoas que têm a diabetes, se elas também apresentariam um risco maior. Mas a gente recomenda que essas pessoas tenham um cuidado maior na frequência ao oftalmologista. Se tiver uma combinação, por exemplo, de uma miopia elevada com a pressão alta nos olhos, também aí a chance de ter é maior ou não tem relação? Como a gente disse, são fatores de risco. O fato de existirem essas características não significa que a pessoa tenha glaucoma. Como é que isso vai ser definido? Através da consulta com o oftalmologista, através do exame da pressão, através do exame do nervo óptico e outros exames complementares que a gente faz durante o acompanhamento. A partir daí, a gente identifica pessoas que têm um risco maior de desenvolver, outras não. Eu posso ter, por exemplo, pessoas que têm essas duas características que necessitam tratamento, como eu também posso ter pessoas com as mesmas características, que a gente vai fazer o acompanhamento, mas sem a necessidade de usar medicação. Entendi. Que no caso são os colírios, né? Exatamente. O senhor falou no início ali que no início da doença não tem, o sintoma não causa nenhum sintoma significativo, né? Mas ao longo do tempo a pessoa vai desenvolvendo algumas coisas que mostram para ela que ela pode estar com algum problema, ou só no final mesmo, que o senhor falou que a perda de visão é que a pessoa pode descobrir que tem alguma coisa? Como o glaucoma é uma doença lenta e a perda visual ela começa da periferia para o centro, a pessoa não consegue perceber, porque a perda ela vai sendo gradual, não é de um dia para o outro que muda alguma coisa. Essa mudança de um dia para o outro ela só acontece no estágio final, em que a pessoa tem uma perda muito grande, mas isso num caso bem avançado. Bem avançado. Aliás, esse é um dos motivos pelo fato de que 1/3 das pessoas, quando descobrem que tem glaucoma, elas já estão cegas de um olho. Por quê? Porque até aquele momento ela não apresentou nenhuma queixa, talvez não tenha procurado oftalmologista, não tenha tido oportunidade de se consultar, e ela só identificou quando um dos olhos teve essa perda. Aí ela vai consultar e saber que ela está com esse problema. A pressão alta nos olhos, por exemplo, ela causa algum incômodo? Na verdade, ela causa, em alguns casos, que é um caso um pouco diferente, que a gente determina como glaucoma agudo. É uma crise em que a pressão do olho fica muito elevada. Para a gente ter uma referência, o valor considerado normal da pressão ocular varia de 10 a 21 com uma certa flutuação. Para a pessoa sentir alguma dor no olho devido à pressão, essa pressão tem que estar em valores muito elevados, 40, 50 até 60. Aí isso caracteriza uma crise de glaucoma agudo, em que a pessoa tem uma dor ocular, ela tem náuseas, ela tem vômitos, a visão embaça e fica muito vermelho. Então, nesses casos, a pessoa vai identificar. Mas isso é uma pequena parte dos pacientes de glaucoma. A grande parte não sente nada. Então, a pessoa, imagina, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor nos olhos, a pressão do olho deve estar alta. Provavelmente não. Provavelmente não tem relação isso. Pessoas que têm familiares com problema com a doença do glaucoma, elas têm que ficar um pouco mais preocupadas? Interessante porque a prevalência estimada no Brasil de glaucoma gira em torno de 2%. Mas, se você tem algum familiar que realmente tem o diagnóstico de glaucoma, a sua chance de desenvolver glaucoma é 10 vezes maior. Então, sempre que a gente consulta um paciente, a gente pergunta se existe algum familiar que tem glaucoma. Quando tem,
provavelmente a gente vai recomendar que esse paciente faça um acompanhamento mais frequente. Geralmente, o oftalmologista a gente recomenda uma vez por ano. Quem tem antecedente, às vezes a gente recomenda 2, 3 vezes por ano para fazer esse acompanhamento. Agora, diagnosticar... Mas não significa que, pelo fato dela ter alguém com glaucoma, que ela obrigatoriamente vai ter. Ela tem só uma chance maior de desenvolver. Mas diagnosticada, existe tratamento? Existe. A grande maioria dos glaucomas, a gente faz o tratamento de forma clínica, que seria somente com o uso de colírios. Hoje em dia a gente tem, felizmente, uma grande quantidade de colírios disponíveis. Existem alguns que é utilizado uma vez por dia somente. Essa é a grande maioria dos tratamentos. Só que em casos em que o colírio não se mostra adequado, em casos em que o glaucoma é muito avançado, às vezes são necessárias cirurgias. E existem alguns tipos de cirurgias. A gente tem cirurgias a laser, cirurgia convencional, cirurgia de implante de tubo. Qual tipo de cirurgia é adequado para qual paciente? Aí o médico que acompanha que vai determinar com maior segurança. E a pessoa tem que procurar mesmo realmente o médico, porque afeta também a qualidade de vida dela, né? Se ela for Sem dúvida nenhuma. Como você mencionou, é uma cegueira irreversível, uma das principais causas. E a cegueira, ela compromete absolutamente toda a vida da pessoa, toda a qualidade de vida. Então, os pacientes que têm a cegueira bilateral, dos 2 olhos, ela não consegue fazer nada sozinha, nem andar dentro de casa ela consegue. Então, a prevenção com os exames periódicos e o tratamento adequado são fundamentais para que não chegue esse momento da perda visual. Claro que a gente também tem os suportes que a gente pode proporcionar às pessoas que já tiveram a perda visual, mas o objetivo é que não chegue até esse ponto. Certo, agradeço muito a participação do senhor aqui conosco. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês.